Muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de NBAZ. Um abraço a todos os nossos estudantes do primeiro ano. E muito obrigado, professores presenciais, pois vocês são fundamentais para fazer o link entre o professor Jefferson e aí os nossos estudantes. Galera, nessa primeira aula de NBAZ, nós vamos compreender, entender como ocorrem os processos de nomenclatura. Na NBAZ do primeiro ano, nós vamos falar sobre criações. Então, o primeiro termo que nós vamos aprender aqui é pecuária. Pecuária significa todos os processos de manejos que são utilizados na criação de animais. E muito obrigado aí a todos vocês e aguardo fotos, mensagens para que possamos mostrar aqui, Minha diretora, bota aqui na tela a nossa primeira capa da aula 1.1 de NBAZ. Isso mesmo. E professor, nessa primeira aula vamos apresentar para vocês, todos os assuntos ou os objetos de conhecimento que vamos trabalhar na unidade 1. A NBAZ do primeiro ano, nós vamos, vamos compreender, vamos entender quais os objetos de conhecimento, professor. O que estuda na NBAZ, o que significa NBAZ, o que ela compreende. Lembrando, pessoal, do primeiro ano é aula sobre criações. E criações nós chamamos de pecuária. Quando nós vamos falar sobre plantações, agricultura, aí sim a gente vai falar sobre horta, sobre pomares, falar sobre pastagens, mas aqui é tudo que engloba os manejos. Manejos são todas as atividades que nós realizamos na criação de animais. Mão de obra no campo, sistemas agroflorestais, e aí, agropecuária. Professor, back my director. Professor, agropecuária? Mas nós não vamos falar sobre criações? Sim, mas temos que entender uma coisa, meus queridos. Quando a gente fala sobre criação, quem cria planta. Por quê, professor? A nutrição animal. Então, todo o processo de produção, de subsistência dentro de uma propriedade também é voltada para a nutrição animal. Entendeu o que significa o termo pecuária? Pecuária em Rondônia. E após esta aula, claro que isso aqui é tudo que nós vamos ver na unidade 1. Cada objeto do conhecimento é uma aula. E aqui, pecuária em Rondônia, aí começamos a fazer uma imersão sobre apicultura, piscicultura. Aí nós vamos ter sistemas de criação de peixes, ranicultura ou criação de rã, manejo e criação de jacarés, codornas, avestruz e aqui, frango de corte, frango de postura e criações também de galinha caipira. Então, essa última aqui, unidade, o último objeto da unidade 1, são 3 assuntos que vão ser abordados de forma geral. Na unidade 1, sempre estaremos falando sobre forma geral das criações. Na unidade 2, nós vamos fazer esse aprofundamento em cada processo e sistema de criação. Mas na aula de hoje, como vimos aqui na lâmina 1, hoje vamos fazer uma aula introdutória. Por quê, professor? Muitos dos nossos estudantes podem não ter essa vivência, vamos falar, área rural empreendedora. Então, para esses estudantes, nós vamos fazer aí, um levantamento sobre os termos de NBAZ. E o primeiro assunto, dentro do que estuda a NBAZ, vamos abordar aqui, o que estuda a NBAZ. E aí sim, ver o conceito,
por que e qual a importância do processo agroecológico, zootecnia, preservação e conservação do ambiente. Por que isso, professor? Porque é o meio onde estamos inseridos. O que nós utilizamos do ambiente? Nós utilizamos do ambiente não só os animais que estão naquele ambiente, mas proporcionar que o processo de potencializar aquele ambiente, uma determinada produção ou criação, não ocorra processos de degradação. Tá bom? Vamos para o nosso primeiro assunto? Olha lá, galera. O que estuda a NBAZ? O que significa, né, o termo NBAZ? Então, para todos os meus queridos estudantes, NBAZ, N vem de noções, B de básicas, A, agroecologia e Z, zootecnia. Então, as noções básicas agroecológicas e zootécnicas. Esse termo, pessoal, abrange não só o ambiente, mas como potencializar a produção agrícola desse ambiente, de forma que colabore com o processo de potencializar os sistemas utilizados na pecuária, que são criações de animais, de forma zootécnica, fazer com que o bem-estar animal seja prevalente, permanente, favorecendo uma harmonia neste ambiente de produção. Tudo bem? Professor, agroecologia e zootecnia. Vamos entender uns termos aqui. Lembrando, do first thing, é a nossa primeira aula. É conceitual, para a gente entender, meu Deus, onde é que eu estou entrando? Para quem não é da área, né? Tem muitos estudantes que não são. Tem alguns que são, mas falaram assim, professor, não tinha essa percepção. Vamos aqui, então, olha só, agroecologia. Apesar de crescente uso do termo, ainda não há muitas interpretações conceituais. Essas interpretações podem ser o quê? Confusas. Então, o que Nichols, em 2013, já definia? Dificultam tratar a agroecologia como uma ciência que estabelece as bases para a construção de estilo da agricultura e de estratégias de desenvolvimento rural. Então, meus queridos, para mim, minha diretora, sempre eu vou estar enfatizando, sublinhando alguns termos muito importantes aqui. Mas, professor, de forma geral, o termo agroecologia significa que quando você está em um ambiente rural, é inato deste ambiente ter um sistema ecológico, ter um habitat florestal, que é inato dele. Então, nós temos, neste ambiente rural, representantes da flora, que aí, quando nós falamos flora, nós falamos do quê? De todos aqueles seres vivos de origem vegetal. Só que temos que lembrar que todo esse potencial arbóreo, vegetal, está em constante interação com seres de origem animal. Sejam eles os micro-organismos ou artrópodes, artrópodes que estão no solo, que possibilitam o processo de... Não possibilitam o processo de quê, professor? Retroalimentação. Cai aquelas folhas, aí os agentes decompositores agem naquelas folhas, fungos, bactérias, artrópodes,
anelídeos como as minhocas, e devolvem aquela matéria orgânica ao solo. E aí sim, possibilita ocorrer o processo de absorção de nutrientes por esses vegetais. Então já tem essa dinâmica, já tem estabelecido determinadas espécies vegetais que já estão interagindo e já estão naturalmente adaptadas ao ambiente. Só que nós temos que ver que quando a gente, isso é ecológico. E o agro, professor, é a forma que o homem interage nesse ambiente florestal que ele observa, tem potencial produtivo. Potencial produtivo em relação a essas plantas nativas. Então, quando eu falo de plantas nativas, que já estão estabelecidas ali, a atividade agrícola aumenta, potencializa, faz com que ocorra um processo de um sistema que favoreça que esses vegetais, esses representantes da fauna, expressem o seu produto de forma contínua, sem ocorrer danos aos outros seres vivos que pertencem àquela flora, daquela flora. Aí a gente fala, quem são esses outros? A fauna. Um exemplo, os agentes polinizadores, como as abelhas. Então, toda atividade agroecológica, ela é benéfica na percepção do homem favorecer, proporcionar com que, olha o exemplo, agentes da fauna, seres vivos da fauna, peguei o exemplo, um agente polinizador que é a abelha, que são as abelhas. E você colocar esses agentes polinizadores em um sistema de produção que favoreça aumentar, potencializar a coleta de uma matéria-prima na flora, que são os vegetais. Eles coletam em períodos que nós chamamos de floração. A matéria-prima para a produção de mel. Então, já existe isso naturalmente no sistema. O que o homem faz? Potencializa, favorece, faz uma dinâmica. E aí, isso propicia você ter um produto, que é o mel, advindo de uma interação que já é inata, só que ela está escalonada, favorecendo que a interação ocorra de forma a não prejudicar essa dinâmica que já é inata. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, quando você vê que uma determinada região tem um potencial produtivo, seja esse potencial produtivo de atividade pecuária, exemplo como produção de mel através das abelhas, potencializar, isso já existe na natureza, você potencializa, você favorece que a dinâmica daquele espaço entre em árvores nativas favoreçam o escalonamento dessa produção. E beneficia também as relações de polinização, beneficia essas relações de manutenção desses vegetais, dessas árvores nativas. E, professor, agroecologia não é só obtenção, favorecimento e escalonar a produção de mel. Mel é um produto que eu estou dando como exemplo, mas tem N outros que nós vamos ver. Como na atividade de produção de gado, coelho, aves, cabras, suínos. Voltando ainda nesse exemplo da apicultura, o produto é o mel. Vai vender só mel? Não. A agroecologia também
estuda a forma com a qual esse produto mel vai ser o quê, professor? Industrializado. Ou vai fazer os derivados, industrializado ou derivados. E nesse processo de fazer a derivação, exemplo, consumo natural, consumo para a área de cosméticos, consumo para a área da farmacologia, consumo na área da medicina, consumo na área também de produtos de beleza, produtos que auxiliam também o processo de, vamos lá, indústria gastronômica, indústria farmacêutica, farmacológica, vai na medicina. Então, tem N ramificações durante o processamento desse produto. Agroecológico, por quê? Porque aí também tem o homem que está inserido nesse ambiente. E para que ele possa consumir esse produto, não possa agredir ele, que também é um agente que o homem ele não modifica. Ele potencializa uma área que tem fatores, tem características de desenvolvimento. Tudo isso está nessa palavra agroecologia. Aumenta, minha diretora. Tá bom. Vamos aqui, então. Então, professor, o termo agroecologia ele foi estabelecido de acordo com a implantação da Lei 5.540/68. Aqui, ó, tudo esse que eu estava conversando com vocês estão nas lâminas que nós apresentamos, tá bom? Aqui, em busca de um modelo, quando a gente fala, quais são esses modelos, professor? Modelos que propiciem esse processo de desenvolvimento do que é nativo, vegetal, a flora, e nativo dos grupos animais, a fauna. Então, modelos que conseguem contribuir para que a dinâmica que já é inata dentro de uma área continue. A única coisa que ocorre no favorecimento desses modelos é potencialização do produto, do objeto. Tá bom? Professor, e quando a gente fala, né, das transformações, essas transformações são potencializações que a atividade agroecológica realiza dentro desse ambiente rural. Tá? Claro que isso embarca, que a gente coloca várias denominações, né? Um ecossistema agrícola. Pessoal, o que é um ecossistema agrícola? Você, meu querido estudante, que tem a sua origem, né, no campo, é inato seu, você é uma parte contribuinte desse desenvolvimento do campo. Então, quando a gente fala sobre ecossistema agrícola, nada mais é do que já é inato daquela região determinadas situações de atividades de interação entre fauna e flora. Quando eu falo fauna e flora, eu falo de uma plantação que é inata de um lugar, açaí, que é inata de um lugar, que já tem um determinado tipo de criação, um determinado tipo de criação, assim, que já é vivenciada na atividade de uma pessoa que vive no campo. Produção de galinha para subsistência, de porco, né? Produção galinha para ovo, carne, ou produção de vegetais, que quando ocorre o processo de aumento dessa produtividade, é utilizada uma parte para a nutrição animal. Só que quando você bota isso dentro de um sistema, o que é um sistema? Dentro de um processo dinâmico que faz o fluxo, que é padronizado, a gente chama de ecossistema agrícola, tá bom? Por exemplo, produção de mel, ela é inata daquele sistema onde tem as abelhas e o repasto, né, que a gente chama repasto no período de floração.
Então, cada período tem uma qualidade de mel devido ao que encontramos, que é que as abelhas encontram naquele ambiente. E quando você só organiza isso, você coloca em um sistema que vai potencializar. Claro que nós vamos fazer, né? Nós vamos colocar, nós vamos mostrar para vocês como ocorre esse processo de transferência do que precisa ser organizado. Aí é o termo ecossistema agrícola. E aí a gente tem aí, ó, como exemplo, as socioculturais, nós temos aqui econômicos, técnicos e ecológicos. O que é sociocultural? É que o estado de Rondônia já tem uma atividade inata, recebe imigrantes da região sul, sudeste, nordeste. E essas atividades, essa atividades já que são inatas dessa população, que já nasce, desenvolve-se com atividades de sustentabilidade, de produção, ele mesmo produz o necessário para sustentar e sustentar sua família, com atividades culturais, sociais, diferentes, que vêm do sul, sudeste, pessoas que vieram lá do nordeste. E aí sim eles vêm para não só sustentabilidade, não só para o processo de produção econômico familiar, mas também quando se tem uma alta produção, além do consumo para sustentar a família, há também uma produção para venda. E aí precisa de questões técnicas. Essas questões técnicas são aprimorações do que o meu pai, não, do que o meu avô passou para o meu pai passou para mim, e eu vou passando para os meus descendentes. O quê? Como plantar, como criar. Cada família, cada população que veio para esse estado trouxe um conhecimento que a gente chama de conhecimento empírico. E aí, esse conhecimento empírico foi criando técnicas, padronizações e foram melhorando. Por quê? Porque perceberam que um colega fazia um tipo de criação, o outro vizinho, né, que estava criando o mesmo animal, só que utilizando técnicas diferentes. E quando ocorre esse processo de utilização de técnicas diferentes, uns tinham maior ou menor produção. E quando tem maior ou menor produção, foram selecionando e aprimorando essas técnicas de forma sustentável. Pode aumentar, minha diretora? A agroecologia. Professor, e zootecnia? O que é essa zootecnia? Pronto, já entendemos essas questões agroecológicas. Então, a agroecologia nada mais é do que você potencializar a produção de algo que já é natural do seu ambiente rural, de forma a manter as relações da fauna e da flora. Só isso. E o que tem a zootecnia em relação a isso? O que é zootecnia? É a ciência que visa aproveitar é que a gente está lendo aqui. Zootecnia, pessoal, o que é a zootecnia? Ó, ainda bem que todo mundo está no primeiro ano, é todo mundo alfabetizado. É só ler aí, só vou explicar o que está escrito aí. Mas zootecnia, ela envolve o bem-estar animal, ponto. O bem-estar animal, o bem-estar de animais silvestres e o bem-estar de animais que já passaram por um processo de melhoramento genético.
Então, por exemplo, eu estou falando de quando você utiliza a produção de mel. Quem é o animal silvestre? A abelha. Só que aí, como é que eu vou dar o bem animal, o bem-estar dessa abelha, o bem-estar do suíno, o bem-estar do frango, o bem-estar de peixes? É você favorecer o ambiente adequado para esta criação, que possibilite não só o ambiente. Quando eu falo ambiente, pensa em você na sua casa. Você tem estruturas diferentes. Você tem uma sala, você tem um quarto, você tem uma cozinha, você tem uma área de lazer. Então, você tem ambientes que vão te proporcionar um bem-estar. E na sala, e na cozinha, no quarto, lá na área, na varanda, para cada ambiente da sua casa, tem o quê? Um objetivo. Professor, qual é o objetivo da sala, da varanda? É a socialização desses animais entre os seus mesmos, ou entre outras espécies. Um ambiente adequado, climatizado. Tem que ter o quarto é o quê? Então, o animal tem que ter um ambiente onde ele possa descansar. Cozinha significa que tenha um ambiente onde vai se nutrir. Então, tudo isso. A saúde. Quando eu falo sobre o banheiro, claro que no ambiente onde você vai colocar o animal, tem que ter um local onde ele também faça suas necessidades. Então, professor, para mim, meu diretor, não é porque eu quero que você entenda que, então eu vou ter que construir uma casa para o animal, não. As instalações que você vai construir tem que proporcionar tudo isso. O ambiente favorável para que ele cresça, um filhotinho. Criação de galinha de postura. O que é zootecnia na criação de galinha de postura? O ambiente para receber os pintos. O ambiente para que esses pintos se desenvolvam, socializem, se alimentem e produzam. E um ambiente também de reprodução animal. Então, é todos os cuidados, não só com a saúde. Quando a gente fala bem-estar, é nutrição, é socialização desse animal, que possibilita ele se desenvolver e produzir. Isso quando a gente precisa construir umas instalações. Uma instalação de suinocultura, uma instalação de avicultura, uma instalação de cunicultura. Claro, também com a saúde, as vacinações. E quando eu estou falando de abelha? Que aí tem que ser um ambiente, a estrutura do ambiente onde essas abelhas vão ter acesso ao processo de floração, acesso à matéria-prima para que elas possam levar para uma instalação que a gente chama de apicultura. Então, a zootecnia se preocupa com toda essa dinâmica funcional e, claro, porque a gente... funcional, nutricional e econômica. Quando a gente fala isso, é por causa dos gastos. Exemplo, a principal, quando a gente fala vacinação, é prevenção. Existem atividades que são manejos preventivos. E quando você faz essa prevenção, você tira aquele vazio sanitário que nós falamos, nós vamos falar sobre isso lá na frente, quando mergulhar, onde fica livre de determinadas doenças. Isso é zootecnia. Aí aqui, ó, tudo que eu falei aqui para você estava comentando, né? Sobre produção, claro que para cada criação, nós temos o quê, professor? Para cada criação, nós temos uma adaptação desses processos zootécnicos na reprodução, melhoramento genético e nutrição animal. Professor, por que melhoramento genético? Pessoal, melhoramento genético não é uma interferência, não é para você pensar assim, é uma interferência do homem. Não! O melhoramento genético, ele já começa naturalmente no ambiente rural, quando a gente fala de criações. O que o homem faz? Duas situações.
O homem só potencializa. Ele possibilita que o que vai acontecer naturalmente, animais que já estão ali podem ser selecionados para que o processo de melhoramento, que já é naturalmente, ocorra mais rápido. Quando você vai selecionando, quando você vai dando a dinâmica no processo de reprodução desses animais. Claro que se você deixar de forma natural, determinados animais, vamos lá, exemplo, gado, búfalos, coelhos, cabras, se você deixar de forma aleatória, você vai deixar determinados exemplares cruzar com outros que não têm um bom potencial. Claro que para você aumentar isso, você faz uma organização nesse sistema. E a zootecnia é importante para evitar a consanguinidade entre esses animais. Em nós, quando sabemos que pode ocorrer aberrações cromossômicas. Nos animais, não. Quando você deixa grupos familiares muito próximos cruzarem entre si, baixa a produtividade, baixa o processo de aquisição do que você está querendo daquele animal. Tá bom? Pode aumentar, meu diretor? Aqui, professor, quando o senhor fala de produto, quando nós estamos falando de criações, o que são esses produtos? Uai, se eu estou criando ave, são os ovos, carne, leite, tem os derivados e outro, meus queridos. Não é só produzir da avicultura o ovo, mas também tem gente que cria galinha para vender o quê? Os pintinhos. Então não é só o ovo o produto, porque o ovo que nós comemos, qual é o termo que nós utilizamos? Ovo não galado. Para mim, meu diretor, quando a gente está falando sobre vender animais, por exemplo, eu crio um animal para vender os ovos, quer dizer, a galinha, mas eu posso querer vender o quê? Os filhotes, para quem vai criar esses filhotes e vender a carne. Por isso, quando a gente vai no supermercado, está lá a galinha já congeladinha, pronta. Só que tem gente que vende os filhotinhos. Então, é outro processo. Os derivados, isso aqui, quando você... Ah, professor, eu tenho gado e produzo leite para vender. Mas quando você quer potencializar, você faz o processo de derivação desse leite. E aí você não vende só o leite. Você pode fazer queijo dele, você pode fazer doces desse, pode fazer nata, e aí você agrega valor. Quando a gente fala agregar valor, você tem embutido nesse processo um valor que vai ser mais rentável para o processo de produção. Ou vende in natura, ou faz o processamento desse produto. Pode aumentar meu... Ah, não, deixa aí. O que tem a zootecnia com isso? Ela também garante padrões que vão favorecer a qualidade do produto. Ela só não cuida, ela só não tem a sua preocupação no processo de criação e bem-estar do animal, mas da origem do produto e a qualidade desse produto. Então, o zootecnista também fica atento, né, à qualidade do produto que vai ser ofertado ao mercado, seja esse produto in natura ou esse produto que vai ser processado até chegar à sua mesa. Também é uma preocupação da zootecnia. Aumenta, meu diretor. Já falei. Também, já falei. Então, falamos da agroecologia, falamos dos exemplos de produção agrícola. Então, temos que lembrar que essas práticas... Bota aqui, pessoal. Prática. Vamos parar de falar prática. Vamos falar que, para que eu consiga favorecer e potencializar um determinado produto, eu faço manejos. Quando falamos de animais, falamos de manejos. Para mim, meu diretor,
Quando a gente fala de animal, a gente fala de manejo. Professor, e quando a gente fala de plantação, tratos culturais? Primeira coisa, meus queridos, eu não entendi o que é manejo, professor. Simples. Quando você tem aí um cachorrinho na sua casa, não é? Vamos lá. Você tem que dar a ração, a comida para ele. Você tem que dar água, um ambiente para ele crescer e desenvolver, dar banho nele, tem que vacinar ele e tem que brincar com ele, né? Tem que passear, atividade física. Então, manejos. Cada atividade dessa é um manejo. Manejo nutricional. A ração. Você sabe quanto que você tem que dar para a ração, ou você produz a sua alimentação. Tem gente que faz fubá, não é? Pega todo o resto de comida de casa, faz aquela polenta, mistura e dá para o cachorro. Manejo, zootecnia para esse cachorro é quando você se preocupa com a vacinação, vermifugação desse animal. Manejo nutricional não é só dar comida para esse cachorro. Manejo nutricional é que você tem que limpar aquela bacia de água. Sabe que muitos cachorrinhos de vocês em casa ficam defecando mole? Fica tendo vermes? Por quê? Porque você só joga água, não pode. Tem que fazer o quê? Pelo menos 2 vezes ao dia. Você tem que passar uma esponja, porque fica o quê? Um limo na bacia d'água dele. Então você tem que passar, não é só tirar a água, tem que passar a esponjinha e limpar. Essas atividades, quando você toma conta do seu animal, do seu pet, isso são manejos. Então, vale lembrar que os manejos realizados no processo de criação, seja ele galinha, seja não dá, né, Jefferson? Sejam eles para gado, para galinha, para pássaros, para qualquer tipo de animal, tem que estar diretamente ligado com as necessidades do ambiente onde você está criando esse animal. Por exemplo, quando a gente vai criar um animal, uma galinha, tem a formação de um produto que você pode integrar à terra. Mas isso é um outro assunto. Aumenta a tela, minha diretora, por favor. Então, todas as atividades que você vai realizar com o seu animal, com as suas criações, visa o bem-estar. Então, a gente chega aqui em preservação e conservação. Do quê? Desse ambiente. Porque se o ambiente for trabalhado, isso vai proporcionar uma qualidade de vida para esse animal. E qual é a diferença de preservar e conservar, professor? São características próprias, por isso, preservação e conservação, você tem que ter essa ideia na sua cabeça aqui, vamos ver rapidinho? Conservação, sistema flexível ou conjunto de diretrizes de planejamento sustentável. Então, para você conservar, seja ele possibilitar um equilíbrio nesse ambiente florestal e favorecer preservação, você tem atividade, conservação, você não tem atividade, determinadas atividades agrícolas. Para mim, minha diretora, meus queridos, hoje a nossa primeira aula de NBZ, ela foi bem conceitual para que possamos compreender e entender quais são as atividades que vão potencializar um produto e quais são os nomes que nós colocamos dentro desse processo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola jogo rápido. Tchau, tchau.